Você já ouviu falar de alguém que vendeu o próprio filho para pagar uma dívida? Parece impossível, não é? Parece o tipo de história que só existe em pesadelos ou em contos antigos. Mas em 1868, nas terras de Minas Gerais, um homem poderoso tomou exatamente essa decisão. Antes de eu te contar o que aconteceu, já se inscreve aqui no Correntes e Heranças, porque as histórias que moldaram o Brasil e que o tempo quase apagou, vivem aqui. O coronel Álvaro de Sá era respeitado, temido e invejado. Seu nome era pronunciado com reverência nas fazendas vizinhas. Todos queriam ser como ele, ter o que ele tinha, comandar como ele comandava, mas ninguém imaginava o preço que ele pagaria para sustentar a própria imagem. Ninguém via a tempestade que se formava por trás daquele sorriso de ferro. E é aqui que começa a parte mais sombria dessa história. Aquela parte que nos faz questionar até onde vai a linha entre o certo e o imperdoável. Quando o poder se torna vício e a honra uma prisão. Quando um homem prefere destruir a própria alma a admitir que está quebrado. Enquanto o Brasil respirava as últimas brisas da escravidão, uma elite rural lutava para manter viva uma hierarquia construída sobre medo e aparência. Foi nesse cenário que um pai, sufocado por dívidas e vaidade, tomou uma decisão que desafiou tudo o que é humano. Ele acreditava que salvar o nome da família era mais importante que salvar o próprio sangue. Acreditava que a honra valia mais que o amor, que o sobrenome pesava mais que a paternidade. Só que o destino não perdoa quem negocia o que é sagrado. Essa é uma daquelas histórias que o tempo tenta esconder, mas a alma do país insiste em lembrar. Uma história enterrada em arquivos empoeirados, sussurrada em rodas de conversa, transmitida de geração em geração como um aviso. Uma história que nos força a olhar para dentro e perguntar: até onde você iria para manter as aparências? Até onde vai o seu orgulho? O que leva alguém a cruzar o limite entre o certo e o imperdoável? Seria o desespero que cega a razão? O orgulho que consome a consciência? Ou a ilusão de que o poder compra até o amor, até o perdão, até a redenção? Nesta história, você vai descobrir como um homem pode perder tudo o que tem e ainda assim continuar acreditando que venceu. Vai descobrir como a vaidade pode ser mais poderosa que o instinto paterno. Como o medo de perder o status pode superar o medo de perder um filho. Porque às vezes a pior prisão não tem grades, não tem muros, não tem correntes visíveis, tem sobrenome, tem tradição, tem o peso esmagador do que os outros vão pensar. Era 1868. O Brasil ainda respirava o ar pesado de uma liberdade que não era plena. As correntes, mesmo que invisíveis, ainda tilintavam nas senzalas escondidas atrás das fazendas. A terra parecia guardar o som das promessas não cumpridas, dos gritos abafados, das orações sem resposta. As manhãs nasciam cobertas de neblina e segredos. Os coronéis, homens de terno engomado e olhar frio, ditavam o destino de famílias inteiras com a ponta de uma pena. Assinavam contratos que mudavam vidas, tomavam decisões que quebravam sonhos, exerciam um poder que não conhecia limites nem piedade. Cada palavra escrita num papel tinha mais poder que qualquer oração, mais força que qualquer súplica. Era um tempo em que o valor de um homem ainda era medido pelo tamanho de sua terra e o número de almas sob seu domínio. Um tempo em que a palavra liberdade tinha significados diferentes dependendo da cor da sua pele e do nome que você carregava. Um tempo em que a justiça era algo que os poderosos definiam, não algo que todos compartilhavam. O silêncio das fazendas era um tipo de grito contido. Um grito que não podia ser liberado, que não tinha permissão para existir. Grilos e cigarras anunciavam as tardes longas,
Mas nos corredores, o que ecoava eram passos pesados e vozes abafadas. Havia conversas que não podiam ser ouvidas, decisões que não podiam ser questionadas, verdades que não podiam ser ditas. Havia uma hierarquia não escrita, mais forte que qualquer lei. Um código de poder que separava os que mandavam dos que obedeciam, os que comiam dos que serviam, os que decidiam dos que apenas aceitavam. E todos conheciam seu lugar nessa ordem cruel. Todos sabiam até onde podiam ir, o que podiam dizer, o que podiam sonhar. No centro desse mundo desigual, surgia uma figura que personificava poder e medo: o coronel. Ele era a lei antes da lei, o juiz antes do julgamento, o Deus antes da fé. Sua palavra era final, sua vontade era mandamento, sua aprovação, o objetivo de todos que o cercavam. E embora sua autoridade fosse respeitada, também carregava o peso da solidão que só o poder verdadeiro impõe. Porque no topo não há amigos, há apenas aliados temporários, interesses passageiros, sorrisos ensaiados. No topo não há confiança, há apenas cálculo, estratégia, manipulação. No topo, um homem pode ter tudo e ainda assim não ter nada. Pode comandar multidões e ainda assim estar completamente sozinho. Mas nem o homem mais poderoso escapa da própria história. Nem o coronel mais temido pode fugir do destino que ele mesmo constrói. Nas terras de Minas, uma sombra começava a crescer por trás das cercas bem cuidadas e dos sorrisos forçados nos almoços de domingo. Uma sombra que se alimentava de dívidas não pagas, de promessas quebradas, de escolhas erradas. O coronel Álvaro de Sá ainda não sabia, mas a ruína que se aproximava não viria da guerra nem da política. Não viria de inimigos externos ou de revoltas populares. Viria de dentro da própria casa, das escolhas que ele faria sozinho na calada da noite, quando ninguém estava olhando, quando apenas sua consciência poderia julgá-lo. Uma escolha colocaria em xeque tudo o que ele acreditava sobre honra, família e poder. Uma decisão que o transformaria em lenda e em maldição. Uma decisão que seria contada e recontada por gerações, sempre com o mesmo tom de horror e advertência. O palco estava armado, os personagens em seus lugares, e o destino afiava suas garras em silêncio. O coronel Álvaro de Sá era o tipo de homem que preenchia o ambiente antes mesmo de falar. Sua presença era sentida antes de ser vista. Seu nome circulava pelas mesas dos cafezais, pelos corredores das igrejas e pelos jantares da elite rural como sinônimo de força e autoridade, como símbolo do que significava ser poderoso naquele tempo e naquele lugar. Diziam que bastava um olhar seu para fazer um capataz esquecer a própria opinião. Diziam que sua voz nunca precisava se elevar porque o silêncio dele já era ordem suficiente. Diziam muitas coisas sobre o coronel, e ele gostava de cada uma delas. Alimentava-se dessas histórias como quem se alimenta de pão. Era filho de um tempo em que o poder vinha com a terra, e a terra com o sangue. Herdara mais do que propriedades. Herdara um legado de imposição, de honra e de medo. Herdara a obrigação de ser grande, de ser respeitado, de ser incontestável, e acreditava, do fundo da alma, que sua palavra era a lei que sustentava o equilíbrio do mundo ao seu redor. Mas por trás da postura rígida e do tom solene, havia um homem que aprendeu cedo demais o preço da aparência. O coronel se alimentava da admiração dos outros como quem bebe o próprio veneno sem perceber. Cada elogio era uma dose, cada reverência era um trago, cada olhar de inveja era um gole que o embriagava e o destruía ao mesmo tempo. Gostava de ser visto, temido, reverenciado. Sua grandeza dependia do olhar alheio, e isso o tornava refém do próprio ego. Ele não existia sozinho.
Só existia através dos olhos dos outros, através do que diziam dele, do que pensavam dele, do que esperavam dele. Sua identidade inteira era construída sobre a opinião alheia. Para manter o respeito, gastava o que não tinha, ampliava dívidas como quem amplia territórios, comprava alianças como quem coleciona promessas vazias, oferecia jantares quando a despensa já estava comprometida, presenteava quando o cofre já estava vazio, sorria quando deveria estar preocupado. A nobreza do seu nome custava caro, e o orgulho, aos poucos, cavava um buraco onde a fortuna começava a desaparecer. Os jantares já não eram tão fartos. As toalhas já não eram tão brancas. O vinho já não era tão fino. As risadas começaram a soar ensaiadas, forçadas, desesperadas. E as cartas dos credores chegavam com mais frequência que as visitas dos amigos. Chegavam de manhã, de tarde, de noite. Chegavam com números que cresciam, com prazos que encurtavam, com ameaças que se tornavam cada vez mais reais. Ainda assim, Álvaro de Sá mantinha o terno impecável e o sorriso de ferro. Acreditava que bastava manter a pose para que a sorte voltasse, que bastava fingir força para que a força realmente voltasse, que bastava parecer poderoso para continuar sendo poderoso. Essa fé cega na aparência o conduziria à beira do abismo. Um abismo cavado por mãos que ele mesmo alimentou, tijolo por tijolo, escolha por escolha, mentira por mentira. Era o início de uma queda lenta, mas inevitável. Uma queda que nascia onde o poder se confunde com vaidade, onde a honra se torna máscara e o medo de parecer fraco se transforma na única verdade inegociável. As terras do coronel, antes exuberantes, começaram a perder o brilho. O verde já não era tão verde. O dourado das colheitas já não era tão dourado. A colheita já não rendia como antes. E as promessas feitas em tempos de fartura cobravam juros invisíveis. Juros que cresciam na sombra, que se multiplicavam no silêncio, que esperavam pacientemente sua hora de cobrar. A escravidão, que sustentara o império rural, começava a dar sinais de declínio. O mundo mudava, e os coronéis tentavam desesperadamente manter tudo como era. Mas o tempo não espera, o tempo não negocia. O país inteiro vivia um período de incertezas, de transformações, de promessas de mudança que assustavam quem sempre mandou. Álvaro de Sá, acostumado a comandar homens e negócios com um gesto, via-se agora comandado pelas próprias dívidas. Eram elas que ditavam seu sono, que definiam suas escolhas, que controlavam cada movimento. Era como um rei aprisionado no trono, cercado por poder, mas sem controle. O que antes era domínio virou desespero, e o silêncio da fazenda agora tinha o som frio do medo. O coronel acreditava que tudo podia ser resolvido com honra e influência. Acreditava que seu nome ainda tinha peso suficiente para abrir portas e adiar cobranças. Mas os tempos mudavam mais rápido do que seu orgulho permitia. As famílias vizinhas já comentavam a queda do grande Álvaro de Sá. Já sussurravam nos corredores, já trocavam olhares nas missas, já faziam contas de quando ele perderia tudo. Cada olhar de compaixão o feria como uma lâmina. Cada palavra de consolo soava como zombaria. Cada oferta de ajuda parecia uma humilhação calculada. Para manter as aparências, hipotecou terras que prometera nunca vender. Vendeu cabeças de gado, que eram herança de família. Vendeu até parte do engenho, aquele que seu avô construíra com as próprias mãos. Mas as dívidas eram vorazes, insaciáveis, cruéis, e o dinheiro desaparecia como água entre os dedos, como areia que escorre sem que você consiga segurar. Cada pagamento apenas adiava o inevitável. Cada venda apenas alimentava um monstro que nunca ficava satisfeito. À medida que o império desmoronava, crescia dentro dele uma fúria silenciosa.
não contra o destino, mas contra si mesmo, contra cada escolha errada que fizera, contra cada vez que colocara a aparência acima da verdade, contra cada momento em que fingira ter o que não tinha, contra o homem que via no espelho, aquele homem que ainda tentava manter a pose quando tudo já estava perdido. Numa noite abafada, uma daquelas noites em que o ar parece pesar sobre os ombros, sentado à mesa iluminada por uma lamparina trêmula, o coronel olhou para os retratos da família. Olhou para o avô que construíra tudo, para o pai que mantivera tudo, e para si mesmo que destruíra tudo. Percebeu algo que jamais confessaria em voz alta. Perdera tudo, menos o orgulho. Era isso que o mantinha de pé. Era isso que o impedia de admitir a derrota. Era isso que o conduziria à ruína completa. Quando o mensageiro bateu à porta trazendo o ultimato do credor, algo dentro dele quebrou. Foi como o som de vidro se estilhaçando no silêncio da noite. Foi o instante em que a razão se calou e o desespero falou mais alto. O que viria depois daquela noite selaria seu nome na história. Não pela glória que sempre buscara, não pela grandeza que sempre fingira, mas pelo escândalo que ele mesmo criaria. Não pela força, mas pela fraqueza travestida de decisão impossível, pela escolha que nenhum pai deveria fazer, pela traição que nenhum sangue deveria suportar. Naquela noite, o vento parecia carregar presságios, soprava forte, trazendo o cheiro de chuva e o peso de algo que estava prestes a acontecer. O coronel Álvaro de Sá, sentado à cabeceira da mesa, ouvia o som distante dos grilos misturado à própria respiração pesada. Cada inspiração parecia custar um esforço imenso. Cada batida do coração ecoava nos ouvidos como um tambor de guerra. Diante dele, um homem de terno escuro e olhar calculista aguardava a resposta. Era o credor, o tipo de figura que não precisa levantar a voz para dominar a sala, que não precisa ameaçar para ser temido. Sua simples presença já era uma cobrança. Seus olhos frios já eram um ultimato. Ele representava tudo que o coronel mais temia: a humilhação pública, a perda do nome, o fim da linhagem. Entre eles, uma proposta indecente se erguia sobre o silêncio. Uma proposta que não deveria existir, que não deveria sequer ser pensada. A quitação da dívida em troca de algo que jamais deveria ser colocado à venda. O coronel, pela primeira vez em sua vida, sentiu que sua honra e seu sangue estavam sendo pesados na mesma balança e descobriu, horrorizado, que estava considerando sacrificar o sangue. O homem falava com calma, com a tranquilidade de quem já sabe que vai vencer. Explicava termos, datas e garantias como se fosse apenas mais uma negociação, como se estivesse falando de gado, de terras, de mercadorias. Sua voz era uniforme, profissional, desprovida de emoção. Mas não era apenas mais uma negociação. Não era apenas mais um contrato. O que ele pedia era impensável, era obsceno. Era uma violação de tudo que se considerava sagrado. Em troca da dívida, queria o primogênito do coronel. Um jovem de apenas 17 anos, forte, instruído e com o mesmo olhar altivo do pai. Um rapaz que ainda acreditava no mundo, que ainda confiava no pai, que ainda sonhava com o futuro que acreditava ser seu por direito. Álvaro de Sá ouviu, imóvel. Seu corpo parecia feito de pedra, mas por dentro tudo se despedaçava. Por dentro, o orgulho gritava. Gritava que ele não podia ceder, que não podia mostrar fraqueza, que não podia aceitar a humilhação pública da falência. Por fora, manteve a postura de quem não demonstra fraqueza, a mesma postura que mantivera a vida inteira, a mesma máscara que jamais tirara. Ele acreditava que o nome da família precisava sobreviver, mesmo que a alma fosse sacrificada no processo. Acreditava que era melhor um filho perdido do que um sobrenome manchado, que era melhor uma traição privada do que uma humilhação pública.
Naquele instante, naquele momento terrível e irreversível, decidiu vender o que de mais puro havia em sua vida. Assinou o papel com mãos trêmulas, mas o olhar firme. A caneta pesava como se fosse feita de chumbo. A tinta parecia sangue escorrendo sobre o papel. Cada letra era uma sentença, cada palavra era uma condenação. Para o coronel, era uma transação de sobrevivência, não de afeto. Tentou se convencer de que fazia aquilo por amor à família, por preservar o que restava do império, por salvar o nome que tantas gerações construíram. Mas a verdade, aquela verdade que ele não admitia nem para si mesmo, é que fazia por vaidade. Era o orgulho travestido de dever, era o medo da humilhação disfarçado de sacrifício nobre. Era a covardia vestida com as roupas da coragem. O filho não sabia e talvez jamais compreendesse. Talvez fosse melhor assim. Talvez a ignorância fosse uma misericórdia. O pacto estava selado com tinta e sangue, e a noite parecia mais escura do que nunca, como se as próprias estrelas tivessem se apagado de vergonha. Lá fora, os cães latiam como se pressentissem o que viria. Latiam como se sentissem a maldade que acabara de nascer dentro daquela sala. Dentro daquela casa, nascia o silêncio que mudaria tudo. Um silêncio que seria mais pesado que qualquer grito. O amanhecer trouxe uma luz pálida, quase cruel. Uma luz que parecia zombar da decisão tomada na escuridão. O jovem Rafael de Sá, o filho vendido como se fosse mercadoria, acordou sem imaginar que o destino já havia sido negociado enquanto dormia. Acordou pensando em mais um dia comum, em mais uma manhã na fazenda que amava, na vida que acreditava ser sua por direito de nascimento. Caminhou pela varanda, observando os campos que sempre acreditou serem parte de seu futuro. Campos que um dia comandaria, terras que um dia herdaria, um império que um dia seria seu, sem saber que agora pertenciam a outro homem, que o futuro que imaginava já não existia mais, que tudo mudara enquanto dormia, enquanto sonhava, enquanto ainda acreditava no amor do pai. Quando o capataz o chamou para a sede, ele sorriu. Sorriu como quem espera boas notícias, como quem ainda tem esperança, como quem ainda confia. Mas ao entrar na sala, viu o pai sentado, rígido como uma estátua, com os olhos baixos, incapaz de encarar o filho, e o contrato sobre a mesa, aquele papel maldito que selaria seu destino. A voz do credor soou fria como metal no inverno. Seu pai decidiu o melhor para a família. E naquele instante, naquele momento terrível de compreensão, o mundo de Rafael se desfez. Não houve grito, não houve resistência, não houve súplica, apenas um silêncio que cortava mais fundo do que qualquer palavra. Um silêncio que era horror, traição e descrença ao mesmo tempo. Rafael olhou para o pai e buscou explicações que nunca vieram. Buscou algum sinal de arrependimento, alguma palavra de consolo, alguma justificativa que fizesse sentido, mas o coronel desviou o olhar, como sempre fazia quando não queria enfrentar a verdade, tentando se esconder atrás da máscara da autoridade, mas a culpa já o devorava por dentro, já roía seus ossos, já envenenava seu sangue. O jovem foi levado sem tempo de se despedir da mãe que o gerara, sem abraçar os irmãos que o admiravam, sem olhar pela última vez o quarto onde crescera, sem entender o que realmente acontecia, por que estava acontecendo, como um pai podia fazer aquilo. Enquanto o cavalo se afastava, levando consigo o herdeiro da fazenda, o coronel ficou imóvel na varanda, preso entre o orgulho e o remorso, entre a decisão que tomara e a consciência que gritava. O preço da honra fora pago, mas o custo ainda estava por vir. E aquele custo seria mais alto do que qualquer dívida financeira. Seria um custo que se pagaria não em moedas, mas em noites sem sono, em dias sem paz, em anos sem redenção.
Nos dias seguintes, a Casa Grande mergulhou em luto. Um luto sem corpo, sem velório, sem funeral. Mas talvez ainda mais doloroso por isso. A esposa, inconsolável, vagava pelos corredores como uma sombra de si mesma. Chamava o nome do filho ao cair da noite, esperando uma resposta que nunca viria. Preparava seu prato à mesa, como se ele fosse voltar a qualquer momento. Os empregados cochichavam, temerosos, dizendo que a fazenda estava amaldiçoada, que nenhuma bênção cairia mais sobre aquela terra, que o sangue traído clamava por justiça. O coronel tentava manter o comando, mas seu olhar já não tinha firmeza. Sua voz, antes poderosa, tremia como lamparina em vento forte, tremia como as mãos de um condenado. O ouro que recebeu parecia pesar mais do que as dívidas que quitara. Cada moeda era um lembrete do que perdera. Cada brilho do metal era um reflexo da própria alma manchada. O som metálico delas o perseguiria até o fim de seus dias. Seria a trilha sonora da sua condenação, a música da sua queda, o eco eterno da pior decisão que um pai pode tomar. O tempo passou, mas o som dos cascos daquele cavalo nunca deixou de ecoar na memória do coronel. Era um som que o acordava de madrugada, um som que ouvia no silêncio da tarde, um som que o perseguia como fantasma. À medida que os anos avançavam, a fortuna reconstruída parecia carregar um gosto amargo. O dinheiro não tinha mais valor, a riqueza não tinha mais sentido. O povoado sussurrava histórias sobre ele, histórias que cresciam e se transformavam a cada repetição. Alguns diziam que a fazenda estava condenada, marcada por uma maldição antiga. Outros juravam ouvir choros à noite, vindos do quarto vazio do herdeiro. Choros que ecoavam pelos corredores, que atravessavam as paredes, que faziam os cachorros uivarem e as crianças se esconderem. A verdade é que nenhuma colheita prosperava mais. As sementes morriam na terra, as plantas murchavam sem motivo. Nenhuma semente vingava, como se a própria terra se recusasse a dar frutos. Era como se a terra, antes fértil e generosa, agora se recusasse a alimentar quem a manchara com o próprio sangue. A fazenda que um dia representou poder, agora respirava culpa. Os empregados, um a um, começaram a partir. Primeiro os mais jovens, depois os mais antigos. Diziam que não aguentavam mais o peso daquele lugar, que sentiam algo errado no ar, que não conseguiam dormir em paz. As portas se fechavam sozinhas com estrondo, as luzes tremulavam sem vento, e o vento parecia murmurar o nome de Rafael. Sempre o mesmo nome, sempre a mesma acusação. A esposa do coronel, tomada pela dor, adoeceu lentamente, como quem murcha por dentro, como uma planta sem água, como uma chama sem ar. Não era uma doença do corpo, mas da alma. Definhava dia após dia, perdendo o apetite, perdendo o sono, perdendo a vontade de viver. Nas vilas vizinhas, ninguém mais pronunciava o nome de Sá sem fazer o sinal da cruz. O pacto do coronel se tornara lenda, mas não do tipo de lenda que traz orgulho. Era uma lenda sombria, um conto de advertência, um lembrete cruel do preço da soberba. Ainda que tivesse tentado enterrar o passado sob as paredes da Casa Grande, o peso da culpa se infiltrava em cada pedra, em cada tijolo, em cada tábua do assoalho. Numa madrugada, o coronel acordou com o barulho de correntes. Um som metálico, arrastado, que vinha de algum lugar da casa. Seguiu o som com o coração disparado, com as mãos tremendo, com a certeza de que algo sobrenatural estava acontecendo. Chegou até o salão principal e viu a lamparina acesa sozinha sobre a mesa, o mesmo lugar onde assinara o contrato, a mesma mesa onde vendera o filho, o mesmo papel ainda estava lá, como se o tempo tivesse parado para lembrar o pecado, como se o universo inteiro se recusasse a deixá-lo esquecer. Naquele instante, Álvaro de Sá compreendeu que não se negocia com o destino sem pagar com a alma. Sua mão tremeu, e pela primeira vez em décadas, ele chorou.
Chorou como nunca havia chorado na vida. Não pela ruína financeira, que já não importava, não pela perda do status, que já não tinha sentido, mas por ter vendido o próprio sangue, acreditando que comprava a salvação. Chorou pelo filho que nunca mais veria, pela esposa que se apagava aos poucos, pelo império que desmoronara não por falta de dinheiro, mas por excesso de orgulho. Os últimos anos do coronel foram marcados por um silêncio pesado, o tipo de silêncio que gruda nas paredes e no coração, o tipo que se infiltra nos ossos e não sai mais. A saúde se deteriorava rapidamente, como se o corpo finalmente cedesse ao peso da culpa. As visitas rareavam, até os antigos aliados pareciam evitá-lo. Era como se ele carregasse uma doença contagiosa, a doença do arrependimento. Passava as tardes sentado na varanda, imóvel como uma estátua, olhando o horizonte como quem espera alguém que nunca volta, como quem ainda alimenta uma esperança que a razão já matou. Um caderno envelhecido repousava sobre o colo. Ali, ele escrevia cartas, cartas que ninguém leria, cartas que jamais chegariam ao destino, cartas que começavam sempre com o nome Rafael, escrito com letra trêmula, mas que jamais eram enviadas. Eram confissões travestidas de consolo, tentativas desesperadas de redenção que o tempo insistia em negar, pedidos de perdão que ecoavam no vazio. Numa dessas cartas, o coronel pedia perdão com palavras que nunca dissera em voz alta. Contava o quanto se arrependera, o quanto cada noite era uma tortura, o quanto cada amanhecer era um lembrete da própria covardia. Escrevia que vender o filho não fora um ato de maldade, mas de desespero, ainda que o resultado tivesse sido o mesmo. Ainda que o arrependimento não mudasse nada, ainda que as lágrimas não apagassem a tinta daquele contrato maldito. Troquei um filho por um nome, dizia em uma das cartas, e perdi os dois. Perdi você e perdi a mim mesmo. Perdi a paz, perdi o sono, perdi tudo que dava sentido à vida. As palavras eram sinceras, talvez as únicas palavras sinceras que escrevera na vida. Mas nunca encontraram destino. Guardava as cartas em uma gaveta trancada, amarradas com um laço desgastado. Talvez por medo de que o perdão não fosse aceito. Talvez porque, no fundo, sabia que não havia mais como remendar o que se partiu dentro dele. Talvez porque reconhecer o erro não desfaz o erro. Porque arrependimento não é redenção. Porque algumas escolhas não têm volta, não têm conserto, não têm perdão possível. Certa noite, sentindo a morte se aproximar como uma brisa fria que anuncia a tempestade, o coronel pediu que um empregado levasse uma das cartas até a cidade. A voz saía fraca, quase apagada, como a chama de uma vela no fim. É para o meu filho, disse, com os olhos cheios de uma esperança desesperada, como se aquela carta pudesse mudar algo, como se palavras no papel pudessem desfazer anos de dor. O homem partiu ao amanhecer, cavalgando pela estrada empoeirada, carregando aquela última tentativa de redenção. Mas o destino, como sempre, foi cruel. Como sempre é cruel com quem tenta consertar tarde demais. No caminho, uma tempestade desabou sobre a região. Chuva, trovões, relâmpagos que rasgavam o céu. A ponte que ligava as terras foi destruída pela fúria das águas. O mensageiro voltou dias depois, encharcado e derrotado, com a carta ainda nas mãos. Mas quando chegou à fazenda, já era tarde, tarde demais. No dia seguinte ao envio da carta, encontraram o coronel imóvel, ainda sentado na mesma cadeira da varanda, com os olhos abertos para o nada, fixos no horizonte que nunca trouxe de volta o que ele mais queria ver. A última lamparina da fazenda havia se apagado. E com ela, a última fagulha de esperança. Mas a história, aquela história terrível e verdadeira, estava apenas começando a ser contada. O corpo foi preparado sem pompa, sem os rituais que um homem de seu status mereceria, porque mesmo na morte, o escândalo o perseguia. Mesmo no fim, o nome estava manchado.
A morte do coronel não trouxe paz. Não trouxe o descanso que se espera após uma vida longa. Trouxe murmúrios que se espalharam pelas vilas como fogo em capim seco. Trouxe ecos que reverberaram por gerações. Trouxe um tipo de justiça que o tempo executa em silêncio. Aquela justiça que não precisa de juiz nem de tribunal. A justiça da memória. O povoado, antes temeroso de pronunciar seu nome, passou a citá-lo com desprezo e piedade ao mesmo tempo. Uma mistura estranha de sentimentos, como se falassem de um homem que tentou enganar o destino e foi devorado por ele. Como se sua história fosse uma fábula, um conto moral, uma lição que precisava ser aprendida e repetida. O casarão, abandonado pelos herdeiros que restaram, virou ruína rapidamente. As janelas se quebraram, o telhado desabou, as paredes racharam. A natureza reclamou o que era seu, engolindo lentamente aquele monumento ao orgulho. Diziam que nas noites sem lua, via-se uma lamparina acesa na janela do segundo andar. Uma luz fantasmagórica, impossível, porque não havia mais ninguém lá. E uma voz rouca chamava por Rafael, no silêncio da madrugada. Uma voz que fazia os viajantes apressarem o passo, que fazia as mães cobrirem os ouvidos dos filhos, que fazia os homens mais corajosos escolherem outro caminho. Era o julgamento eterno de quem trocou o amor por vaidade. Um fantasma preso entre o poder que já não tinha e o arrependimento que nunca teria fim. Com o passar dos anos, a história do coronel Álvaro de Sá deixou de ser apenas um caso de escândalo local, deixou de ser apenas uma fofoca de vila, e virou lição que atravessou fronteiras, que cruzou gerações, que se tornou parte do folclore moral da região. Professores citavam o episódio nas escolas, padres mencionavam nos sermões. Até poetas escreveram versos sobre o homem que vendeu o filho. Todos citavam o episódio como advertência. Não há fortuna capaz de comprar a paz de quem trai a própria alma. Não há ouro que pague o preço do sangue traído. Não há poder que justifique a destruição do amor. Era uma história que se contava às crianças para ensiná-las sobre escolhas. Aos jovens para alertá-los sobre orgulho, aos adultos para lembrá-los do que realmente importa. O filho, dizem, construiu nova vida longe dali, em outra província, sob outro nome, tentando esquecer de onde vinha. Jamais mencionou o nome do pai, jamais contou sua história, jamais voltou àquelas terras. Era como se o silêncio fosse a única herança possível, como se esquecer fosse a única forma de sobreviver, como se o passado precisasse morrer para que o futuro pudesse existir. Geração após geração, a história foi contada nas vilas, ao redor de fogueiras que iluminavam rostos curiosos e assustados, como uma prece contra o orgulho, como um aviso contra a vaidade, como um lembrete de que existem coisas que não podem ser vendidas, não podem ser negociadas, não podem ser colocadas em uma balança contra ouro ou status. Hoje, mais de um século depois, o nome do coronel permanece como um sussurro nas páginas do tempo. Uns o veem como um vilão puro, um monstro que sacrificou o próprio sangue, outros como um homem quebrado por dentro, vítima da própria ambição e das pressões de uma época cruel, um homem que fez a escolha errada, mas que sofreu por ela até o último suspiro. Talvez tenha sido os dois, talvez a verdade esteja em algum lugar entre o monstro e a vítima. Talvez ele fosse apenas humano demais, fraco demais, orgulhoso demais. Mas uma coisa é certa. Sua história é o espelho daquilo que todo ser humano teme. Perder tudo o que ama tentando manter as aparências. Destruir o que é sagrado tentando salvar o que é superficial. E ainda assim, o eco da sua escolha continua a atravessar gerações. Continua a ser contada em livros, em conversas, em noites de reflexão.
lembrando que o peso do arrependimento é o único que nem a morte consegue carregar, que algumas dívidas se pagam na eternidade, que algumas manchas nunca saem da alma, que algumas escolhas nos definem para sempre. E você, até onde iria para salvar o seu nome? É uma pergunta que incomoda, não é? Que mexe com algo profundo dentro de nós. Quantas vezes já colocou a aparência acima da verdade só para não parecer fraco? Quantas vezes fingiu ter o que não tinha? Quantas vezes sorriu quando queria chorar? Quantas vezes mentiu para manter a pose? A história do Coronel Álvaro de Sá não é apenas sobre o passado distante de um Brasil que não existe mais. Não é apenas sobre escravidão, coronéis e fazendas. É sobre cada um de nós, sobre as escolhas que fazemos todos os dias, sobre o preço que pagamos para sermos aceitos, admirados, respeitados, porque em algum momento da vida todo ser humano faz escolhas que custam caro demais. Talvez não vendamos filhos em contratos assinados à luz de lamparinas, mas vendemos outras coisas. Vendemos tempo que nunca recuperaremos. Vendemos sonhos que nunca realizaremos. Vendemos valores que nunca deveríamos negociar. Vendemos pedaços de nós mesmos. E chamamos isso de sobrevivência, de necessidade, de não ter escolha. O preço muda, mas o erro é o mesmo. No fim, todos acabamos negociando com o destino de alguma forma. Todos fazemos pactos silenciosos com a vida. Todos abrimos mão de algo importante em troca de algo que parece mais importante. A questão é, quando percebemos o erro? Quando o arrependimento chega? E quando chega, ainda há tempo de consertar? Ou é tarde demais, como foi para o coronel? O coronel acreditava que estava salvando a família. Acreditava genuinamente que fazia a coisa certa, que o sacrifício de um era necessário para a sobrevivência de todos. Mas, na verdade, estava assinando sua própria condenação. Estava destruindo exatamente o que tentava salvar. Porque uma família sem amor não é família. Um nome sem honra não é nome. Um império sem alma não é império. Quantas pessoas hoje continuam repetindo o mesmo ciclo? Quantas trabalham tanto para dar o melhor aos filhos que esquecem de estar presentes? Quantas sacrificam relacionamentos em nome da carreira? Quantas trocam amor por status, paz por poder, verdade por aparência? Quantas constroem impérios vazios, enquanto a família desmorona em silêncio? O nome do coronel se perdeu nas páginas da história. Hoje, poucos lembram exatamente quem foi Álvaro de Sá. Mas o alerta continua ecoando através dos séculos. O alerta que diz, cuidado com o que você coloca no altar do sucesso. Cuidado com o que você sacrifica em nome da grandeza. Cuidado com o preço que você está disposto a pagar. Porque a verdadeira dívida que um homem paga não é em moedas de ouro. Não é em terras hipotecadas ou contratos assinados. É em silêncio, é em noites sem sono, é em arrependimentos que corroem a alma. Aquele silêncio que pesa quando deitamos a cabeça no travesseiro e fechamos os olhos, quando estamos sozinhos com nossos pensamentos, quando percebemos que não há como fugir de si mesmo, não há distância que nos afaste da nossa consciência, não há fortuna que compre paz interior. Não há poder que nos liberte do julgamento que fazemos de nós mesmos. O coronel tentou fugir por anos. Tentou se esconder atrás do status, do respeito forçado, da aparência de grandeza. Mas no fim, estava apenas fugindo de um espelho que sempre refletia a mesma verdade. Ele havia traído o próprio sangue. E no final da vida, quando a morte se aproxima e as máscaras caem, ficamos apenas nós e nossas escolhas. Apenas nós e o peso do que fizemos. Apenas nós e a pergunta que não quer calar. Valeu a pena? O coronel morreu com os olhos abertos, olhando o horizonte, esperando por um perdão que nunca chegou, esperando por um filho que nunca voltou, esperando por uma redenção que nunca existiu,
Se essa história te fez pensar, se mexeu com algo dentro de você, se tocou alguma parte da sua alma que você preferia manter escondida, então deixa seu like. Não por mim, mas pela lição que essa história carrega. Compartilha para que mais pessoas conheçam o peso e o preço das escolhas humanas. Para que mais pessoas entendam que nem tudo tem preço, que nem tudo pode ser negociado. Escreve aqui nos comentários o que você teria feito no lugar do coronel. Eu realmente quero ler o que você pensa. Quero saber se você acredita que existe justificativa para o que ele fez. Se você consegue entender, mesmo sem perdoar. Se você vê nele um monstro ou um homem quebrado, ou ambos. Porque talvez seja isso que mais assusta nessa história. Reconhecer que, em circunstâncias extremas, talvez todos sejamos capazes do impensável. E se você gosta de histórias que revelam o lado oculto do passado, que nos fazem refletir sobre quem realmente somos e podemos nos tornar, então se inscreve no canal e ativa as notificações, porque ainda há muitas verdades esperando para serem contadas. Muitas histórias que foram enterradas, mas que precisam ser lembradas. Muito obrigado e até o próximo vídeo.